Olha só, minha gente, o tema de hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre dor de cabeça tensional. E eu tenho certeza que você já teve vários pacientes que tentaram te induzir no tratamento dessa dor de cabeça. Tenho certeza que esse paciente já fez um Google enorme e chegou para você querendo dizer exatamente qual é o tipo de dor de cabeça que ele tem. Isso já aconteceu contigo? Muito bem-vindo! Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Healing, e é um prazer estar aqui com vocês. Gente, o que é uma dor de cabeça do tipo tensional? O que acontece? Como que eu configuro se essa dor de cabeça do meu paciente ela é realmente tensional, ou ela pode ter uma causa visceral, ou ela pode ter uma causa de inervação, ou uma sinalização de aneurisma, ou algo mais sério que pode estar acontecendo com você, com o paciente que chegou para você, como por exemplo um pré-infarto, enfim, um AVC. Então fique ligado nessas dicas de hoje, que vai ser muito esclarecedor, um divisor de águas na sua carreira. Obviamente que quando o paciente chega pra gente, quando ele chega com o diagnóstico, né, de que é uma dor de cabeça, de origem tensional, muitas vezes ele já passou pelo neurologista, ele já fez vários exames e esse neurologista investigou todas as partes cabíveis a ele, pediu todos os exames necessários, então foi feito várias análises. Mas existe um outro ponto de paciente que chega completamente perdido e que chega para você com quadros de dor de cabeça, com episódios constantes, com alterações e que você não faz ideia se realmente você pode ajudar ou não. E aí hoje você vai saber o que é preciso para você entender e se posicionar para efetuar um tratamento com o seu paciente. Quando eu falo, gente, de posicionamento, de direcionamento, de tratamento para o seu paciente, eu estou lhe convidando para um olhar muito mais amplo. Eu estou te convidando a tratar esse paciente baseado no diagnóstico diferencial avançado. Sibeli, o que seria isso? São perguntas, são análises, direcionamento que você vai fazer para o seu paciente para poder montar na sua avaliação e aí você ter a segurança de que você é o profissional que vai poder entregar resultado para o seu paciente. O que seria esse resultado? Seria melhora clínica para esse paciente, seria uma redução nas crises, na quantidade de dor de cabeça, de crise que ele tem. Isso são marcadores que você vai conseguir avaliar. E agora a gente vai começar direcionando o que é importante. Como que eu vou saber se é uma dor de cabeça tensional ou se seria algo visceral? Já trazendo um outro olhar visceral para você que chegou aí agora e que faz parte do diagnóstico diferencial avançado, é você saber sinais clínicos de possíveis vísceras que estariam associadas a essa disfunção. Uma delas, gente, duas delas na verdade, que pode estar associada, que trabalham muito juntos na disfunção, é o fígado e o estômago. Quando o fígado e o estômago estão apresentando alguma alteração na sua motilidade, na sua função, isso pode acarretar algumas disfunções, dentre elas a dor de cabeça. Olha só os sinais que esse paciente pode estar apresentando que está associado a uma disfunção visceral e que você vai saber rapidamente fazer o diagnóstico diferencial avançado para então indicar qual técnica, qual tratamento é indicado para o paciente. Você vai perguntar a ele se ele tem apresentado queda de cabelo. Se essa queda de cabelo vem acontecendo de forma desordenada, se quando penteia o cabelo, vê muito cabelo no chão, se esse paciente apresenta unhas muito fracas e quebradiças, tá? E pés rachados. São alguns dos sinais clássicos subclínicos, e quando eu falo de subclínico, quer dizer que ainda não há possivelmente uma alteração laboratorial, né? Um exame de marcador que configure para aquele paciente uma alteração na vista que nós estamos falando, como por exemplo, o fígado.
Mas além do fígado, gente, também pode haver uma alteração no estômago. Então você vai investigar alguns outros sinais além dessa dor de cabeça. Você vai perguntar para o seu paciente se ele tem apresentado perda de voz súbita, né, uma afonia daquela estrutura. Você vai perguntar para o seu paciente se ele tem sentido uma dor no ombro esquerdo, do tipo peso, tá? Do tipo muita tensão. E aí eu já te trouxe 2 olhares muito claros, subclínicos, que você vai colocar ali no seu checklist e saber se o seu paciente pode estar sofrendo de uma alteração visceral, causando aquela dor de cabeça dita como tensional. Agora, a gente vai pensar na correlação oposta da dor de cabeça tensional. Você vai fazer essas perguntas e vai verificar se o paciente apresenta alguma alteração positiva, marcador positivo dessas estruturas. Então, não apresento nenhuma alteração, não tenho tido queda de cabelo eficaz, minhas unhas não estão muito quebradiças, meus pés não estão rachados. Existem vários outros sinais, tá, gente, que na formação a gente vai passando de forma muito mais completa. Para você que ainda não tem o GPS, te indico, porque é um excelente curso. O GPS do Dry Needling. E nesse aspecto, a gente vai avaliando a seguir por ponto de tensão muscular. Quando o paciente chega com quadro de tensão muscular, você vai observar músculos que geralmente estão associados a essa tensão. Então você vai verificar um quadro de cervicalgia, um quadro de tensão, de limitação da amplitude de movimento e de função. Esse paciente pode estar apresentando algum período maior de bruxismo, tensão, ranger dos dentes, tá? Esse paciente pode estar apresentando até, que vai ser um outro tópico para a gente conversar, crise de rinite sinusite, que também tem a ver com disfunções musculoesqueléticas, beleza? Então, são alterações que podem estar acontecendo nesse processo. E qual é o benefício de você ter esse diagnóstico avançado para poder você utilizar o Dry Needling, que é uma excelente ferramenta para disfunções musculoesqueléticas? Quando você tem uma avaliação muito mais profunda, gente, você consegue direcionar e saber se aquela ferramenta, se o Dry Needling, se o agulhamento a seco, tem possibilidade de ser eficaz e de gerar resultado. Porque tudo que o seu paciente procura, na verdade, o que ele está te procurando, por que ele foi te procurar, é porque ele deseja ter o resultado. Ele quer ter você como referência na vida dele. Ele quer ter você como o fisioterapeuta da vida dele. Então, ele precisa desse contato, de olhar e ser avaliado por áreas que nenhum outro fisioterapeuta fez. Então não é simplesmente eu chegar lá, enfiar a agulha nele, agulhar ele e não ter uma avaliação específica, não fazer um direcionamento correto, não fazer sabe aquele tipo, deixa eu ver se é isso aqui. Porque durante muito tempo, gente, eu fiquei na dúvida, eu ficava muito na dúvida e me cobrava demais, porque eu achava que eu tinha que resolver todas as questões do meu paciente. Ele tinha que entrar naquele atendimento e sair completamente zerado, que eu tinha que entregar a cura no atendimento. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quem sou eu? Quem é este ser capaz de entregar a cura para o paciente? Não faço a menor ideia de quem seja. Eu não sou. Então, nesse momento, eu comecei a entender. E aí eu comecei a fazer esse diagnóstico diferencial avançado, de me posicionar com esse paciente, e o paciente começou a voltar mais vezes, porque ele dizia assim, Sibeli, começou a passar mensagem, Sibeli, eu tô apresentando isso, você acha que esse é um quadro muscular? Você acha que eu devo ir para você ou ir para o médico primeiro? Fazer um exame de imagem? O que eu posso fazer para chegar para você e te ajudar no seu diagnóstico, te ajudar no meu tratamento? E isso começou a virar a minha chave. Então esse é o benefício de ter o conhecimento, ser o detentor desse conhecimento e desse direcionamento para o paciente. Porque eu não quero ter o paciente uma vez, eu quero fidelizar o meu paciente, eu quero um paciente fiel. Eu quero um paciente que ele leve anos sem ter nenhuma disfunção, mas que quando ele tem, ele venha me procurar, que ele indique um amigo, que ele indique um colega,
tá? E esse é o aspecto que vai gerar o resultado pra gente, que vai gerar o direcionamento. Então, gente, se liga nesse processo, então se liga no que eu tô te falando, faz o teste aí do que eu tô lhe dizendo, faz o teste do perguntar, do fazer o direcionamento, observe o olhar dele, observe como ele se comporta, observe os processos, você vai ver que o olhinho brilha, você vai ver que ele fala assim, nossa, caramba, como você estuda, como você sabe do processo. E minha gente, ser reconhecido pelo paciente é o que a gente deseja, né? Ter esse reconhecimento. Reconhecimento duplo, né, minha gente? Que é ele vir pra gente pagar o quanto a gente quiser. Inclusive, eu tenho depoimentos de alunas falando isso. Sibeli, olha, depois que eu comecei a avaliar, a tratar, a gerar resultado de verdade, esse paciente pagou que nem reclamou. Nem fez um ai do quanto ele ia pagar. E é exatamente isso que a gente precisa, é mostrar a qualidade do nosso produto. E nessa qualidade, né, vem o valor e não o preço. O paciente começa a te olhar de outros movimentos. Beleza, Sibeli. E aí, seguindo nessa avaliação, em que momento eu devo fazer essa pergunta, esse olhar mais direcionado para um paciente que chegou com um quadro de cefaleia atencional? A gente sempre fala cefaleia atencional porque de verdade pode ser como pode não ser. Então, é um diagnóstico que vai se fechando através do que o paciente está apresentando no dia pra gente, no direcionamento. Então, é algo que vai nos conduzindo de forma muito clara e evidente, tá? Esses são os aspectos. Outro ponto que você vai ter um grande benefício se você avaliar, se você direcionar, é perguntar se ele já fez alguma cirurgia nos dentes, tá? Implante, extração no dente. Você vai perguntar, gente, por quê? Toda a nossa estrutura dos dentes existe uma mobilidade, uma movimentação nessa arcada dentária, tanto que agora a gente tem os aparelhos invisíveis que não usam mais aqueles brackets terríveis, que não usam mais as contenções, mas as tensões e alavancas, e é apenas um plástico moldado, e esse plástico, dentro do formato em que se deseja aquele ganho para aquele paciente, o paciente vai apresentando a sua melhora clínica e vai chegando na proposta ideal que se deseja. Então é algo que a gente hoje já consegue ver isso muito claramente. Se esse paciente fez alguma cirurgia, extração de dente, alguma alteração, esse paciente pode gerar retração na musculatura que ali está, que é o masseter, o pterigoide lateral, tudo. Esses dois músculos, com apenas esse exemplo dessa cirurgia, pode estar gerando uma dor de cabeça na área do lobo temporal, a dor na área do parietal de conexão ou na área do frontal, né? Eu venho aqui pelo frontal e venho para o temporal. Essas são grandes reclamações do paciente. E aí, se ele fez alguma cirurgia, existe muita tensão nessa musculatura, nessa parte oral interna, na relação da movimentação, da função. A língua, ela pode estar com grande tensão na face bucofaríngea. Então, existem várias alterações que podem estar acontecendo. E aí, você vai fazendo seu tique lá. Perguntei ao meu paciente quanto a cirurgia. Tem cirurgia, massa, fiz a cirurgia, eu já sei que eu tenho que avaliar essa musculatura. E aí você vai tratar essa musculatura que você já sabe que teve uma lesão, uma alteração, um impacto, um trauma, porque toda cirurgia ela vai causar um trauma, ela vai causar uma alteração. E aí você já sabe que isso pode estar acontecendo com o seu paciente. E dessa forma, você vai se posicionar liberando essa musculatura. Se o paciente estiver com dor de cabeça na hora em que você estiver fazendo atendimento, ele vai te referir uma melhora. Ele vai dizer, olha, começou a flutuar, começou a ficar leve, começou a ficar solto. E é esse processo que a gente deseja, que esse paciente apresente essa leveza, apresente essa alteração que a gente deseja no atendimento. Beleza, se o paciente não tiver
com essa dor de cabeça no momento, você vai acompanhar esse paciente nas próximas 48 horas, enviando um formulário, perguntando como ele ficou depois da técnica, se ele teve alguma alteração, tá? Se ele teve alguma reação de rebote ou não. Porque às vezes pode acontecer, no momento que você faz o dry needling na musculatura, esse paciente no mesmo dia e no outro dia, ele tem um pico de piora. Porque você mexeu na estrutura que estava causando e depois essa dor de cabeça zera de um jeito que o paciente vai ficar eternamente grato, tá? Porque foi alguém que conseguiu intervir nesse processo e que quebrou aquele ciclo espasmo, ciclo alteração, né? Ciclo disfunção que ali estava gerado. Então, é algo que a gente vai observando nesse paciente. Bom, e eu vou ficar apenas nessa musculatura daqui da boca, esses dois músculos paranhos? Não. Lembra que eu falei que quando o paciente ele apresenta uma dor muscular de dor de cabeça tensional, ele tem também um quadro de cervicalgia, ou ele teve um quadro de cervicalgia alguns dias antes, ele teve um torcicolo, ele teve uma tensão a mais, e esse paciente está ali bem alterado e você não sabe exatamente como tratar ele, como melhorar ele, né? Porque ele chegou lá com cervicalgia. Mas muitas vezes aquele abençoado, ele não chega para você contando que ele teve um quadro de cervicalgia, né, gente? Porque ficaria muito mais fácil. Poxa, o paciente já chegou aqui me contando, já chegou aqui me dizendo que tem um quadro de cervicalgia, que tem um quadro de alteração. Não seria muito mais fácil eu tratar? Sim. Mas o paciente não veio para ajudar a nossa vida, o paciente veio para ser tratado. E ele veio para deitar na nossa bela maca e entregar todos os problemas, todas as alterações para a gente. Não é verdade? Então esse é um quadro que a gente vai conseguir visualizar bem legal no nosso paciente. Vamos fazer o quê? Se ele não falou antes, você vai fazer as perguntas certas. E esse é o benefício de você saber quais são essas perguntas que eu tô te dando aqui agora. Você vai perguntar, nos últimos 10 dias, nos últimos 30 dias, você apresentou alguma restrição na cervical? Você apresentou algum quadro de tensão, redução de movimento? Sentiu que seu pescoço estava mais duro antes de começar realmente a ter essas crises de dor de cabeça? Passou por algum estresse, algo que te deixou muito tenso, que você contraiu muito a musculatura do pescoço? E certamente você vai ouvir um olhar e uma resposta positiva do seu paciente de que houve um quadro desse, de que houve uma alteração, né? Algo que está acontecendo ali. Por que isso, gente? Por que a musculatura cervical ela está envolvida nesse processo com o nosso paciente? Porque quando nós falamos de cervical, de tensão, nós falamos de alguns músculos, como o trapézio, fibras superiores, como o esternocleidomastoideo, os escalenos, que vão entrar nesse processo muito forte, paralisando a movimentação dos ossos do crânio. Então, o músculo trapézio, gente, que é um músculo gigante que vem lá do meio das costas e vai subindo, essa musculatura, ela está aqui no osso occipital e quando ela está em tensão, como ela está ali repousando, ela puxa esse osso e ela paralisa a movimentação daquele osso. Só que é uma área extremamente importante para as nossas funções, para a passagem de inervação. Então é algo que em pouco tempo vai acabar gerando uma alteração para esse paciente. Um quadro de dor de cabeça, um quadro de alteração. Então é algo que vai caminhar muito junto com a gente. E aí eu vou lhe dizendo, a postura do seu paciente, a forma como o seu paciente se apresenta, ela vai dizer muito da disfunção de dor. Ela vai te dar o caminho certo para você gerar resultado, que é o que o nosso paciente quer. Então, se eu comecei a palpar, fiz as perguntas certas, perguntei da cervicalgia, depois você vai palpar essa musculatura e vai verificar. Nosso trapézio, ele tem uma alteração. E o trapézio, quando ele tem uma hipertonicidade, ele causa um bloqueio no nervo que o inerva,
que é o nervo acessório. Então, olha que formidável. Ele é aquele músculo que consegue manter a sua disfunção. Ele consegue gerar uma alteração muito real. Porque ele mantém uma disfunção na área de passagem, no próprio nervo, no forame jugular, que gera uma alteração no nervo que o inerva. E aí a gente não vai conseguir quebrar esse espasmo simplesmente se não liberar a área que passa nessa inervação. E esse é o momento em que a gente vai analisando muito profundo na sala de aula, na formação, aos aspectos anatômicos, aspectos direcionados daquele processo, tá? E aí a gente vai seguindo. Então, realizar o dry needling no trapézio, ele vai ter uma ação eficaz na dor de cabeça do tipo tensional, porque ele vai permitir a mobilidade da sutura lambidoida. Ele vai permitir a movimentação, a liberação, a execução para a inervação do músculo que está em tensão, que é o trapézio e que vem com a correlação do nervo acessório. E isso vai fazendo toda a diferença. E preste atenção, você explicar isso para o seu paciente, agora se imagine você tá ouvindo isso de mim, você que é meu paciente nesse momento, como que você vai se sentir? Nesse momento dá para botar até musiquinhas. Você vai sentindo uma confiança de que você está no local e com o profissional que você deseja. Imediatamente você está gerando um sinal de segurança para o seu paciente. Ele vai ficar seguro, ele vai ficar satisfeito com o que ele está tendo e ele vai te indicar para pelo menos 5 outras pessoas da sua rede familiar. Beleza? Então são aspectos que a gente vai estar trabalhando e direcionando dentro desse processo. Beleza? Então, falei aí do quadro, falei do trapézio, qual é o benefício. Sibeli, eu devo agulhar, eu devo fazer o dry needling em que momento? Depois que eu identifico que o trapézio está associado com essa disfunção? Na chegada, meu amigo. Fez a palpação, avaliou que tem a disfunção, vai localizar o ponto gatilho, vai localizar a banda tensa, vai correlacionar, cuidado com o ângulo específico para não causar um pneumotórax, para não gerar uma lesão no seu paciente. Depois que você fizer, seguir esse passo a passo, fazer tudo direitinho, você vai observar e aí tem formas de você potencializar essa movimentação dessa sutura lambidoide, tem ângulos específicos, sabendo exatamente onde está o nervo acessório, a gente pode fazer uma técnica a mais, fazer um GPS craniano para poder potencializar esse resultado do nosso paciente, beleza? E aí, em 1 minuto, aquele músculo que estava cheio de acetilcolina, cheio de bradicinina, cheio de alteração, ele começa a ter uma redução na concentração de acetilcolina, da bradicinina, da prostaglandina, que indica uma lesão naquela estrutura. Você começa a ter algumas alterações naquele processo que é muito forte, tá? E isso vai acontecendo, vai direcionando e vai super massa maravilhoso para o seu paciente. E isso, minha gente, sem fazer força, sem ficar suado, sem ficar com pizza debaixo do sovaco, né? Sem ficar com uma tendinite, uma tendinossinovite. Então, eu não entendo até hoje por que tantos fisioterapeutas não têm um GPS do dry needling no seu consultório, no seu dia a dia. Porque em 11 anos eu atendendo em clínica da dor, eu não sei o que seria de mim se eu tivesse aqui 12 horas por dia, liberar musculito por musculito nesse processo. Eu realmente não sei o que eu faria. Mas seguindo, então esse é o momento que você vai fazer. Sibeli, se eu não tiver o dry needling, o que eu posso fazer? Você vai usar sua mãozinha. Você pode usar a técnica de Jones, onde você faz uma compressão em cima daquela estrutura e fica lá por 90 segundos. Tá? Só que existem aí controvérsias de quanto tempo você deve ficar. Será que o fisioterapeuta realmente consegue se manter nesses 90 segundos com essa tração real? Porque não é fácil, minha gente. Você tem que ficar exatamente no mesmo lugar, no pose, não é real, tá? Então é muito complicado, por isso que o mundo vem utilizando o dry needling no tratamento do ponto gatilho.
Mas, Sibeli, é simplesmente analisar? Não, abençoado, porque eu tô te dizendo aqui, eu comecei esse parâmetro de gravação te dizendo que isso pode ser uma disfunção visceral. E você tem que fazer uma avaliação visceral para saber descartar qualquer possibilidade de ser uma alteração visceral para o seu paciente. Porque senão, esse paciente não vai melhorar. E aí você vai ficar frustrado, vai ficar revoltado, vai ficar dizendo, nossa, tá vendo aí por que eu não uso, tá vendo aí por que realmente não devo usar. Você entendeu o processo, minha gente? É algo que é muito mais profundo, é algo que é muito mais direcionado pra gente. Vamos para o próximo músculo. O outro músculo que eu falei pra vocês é o esternocleidomastoide. Por ele estar em contato com o processo mastoide, ele vai gerar uma paralisação da movimentação do osso temporal. Então, quando ele paralisa, ele gera várias alterações que pode inclusive gerar sinais clínicos no pavilhão auditivo, zumbido, enfim, várias outras coisas, mas esse é papo para uma outra conversa, para uma outra gravação, tá? E aí, o esternocleidomastoide, quando ele entra em hipertonicidade, ele gera um padrão de dor referida na área do osso temporal. E essa dor na área do osso temporal é quem? É a dor de cabeça tensional que nós estamos falando. Então, sim, tratar o esternocleidomastoide, agulhar o esternocleidomastoide é algo que vai fazer uma diferença para o seu paciente na dor da cefaleia do tipo tensional, tá? Mas aí você vai pensar assim, caraca, e por que? Isso é um diagnóstico diferencial avançado, tá, minha gente? E por que esse músculo tem entrado tanto em tensão? O que acontece? O que direciona? O que faz que essa estrutura entre tanto em tensão? Aí é que pode estar vindo o grande direcionamento. Quando nós falamos da LPA, a linha profunda anterior, isso pensando na fáscia, isso pode estar acontecendo lá de uma hipertonicidade do músculo ilho-psoas. Quando esse músculo ilho-psoas, essa área do abdômen, ela está em grande tensão, ela está em grande desajuste da LPA, isso pode repercutir em grande tensão no músculo esternocleidomastoide. Então, muitas vezes você vai ter que liberar o esternocleidomastoide, liberar o ilho-psoas, para poder entregar esse equilíbrio para o seu paciente, tá? Fazer um GPS visceral, fazer uma avaliação para ver se está condizente ou que o seu paciente está entregando. E aí você volta para o esternocleidomastoide. Mas se for um quadro de tensão muscular, você já agulhou o trapézio, você já agulhou o esternocleidomastoide, gente, o resultado vem. O paciente sai daquele atendimento muito melhor, muito mais aliviado e ele começa a ter uma janela maior de melhora, tá? Então, trabalhar o ECOM vai te dar essa folga, vai te dar esse direcionamento, vai te dar esse grande ajuste que a gente precisa com o nosso paciente. Sibeli, se eu não tiver o Brain, o que é que eu faço? Primeiro de tudo, minha gente, você precisa ter o diagnóstico diferencial avançado, para poder você saber se é realmente aquela musculatura que você precisa trabalhar, se é ali que você precisa investir. Porque olha só, não é só você que está investindo, o seu paciente está investindo tempo, está investindo dinheiro, ele está confiando em você, criatura. Se tem uma coisa que o seu paciente te entrega que é mais importante na sua vida e na vida dele, é o corpo dele, gente. No corpo dessa criatura estão todas as emoções, está tudo que ele viveu. E hoje, para a gente ter 1 minuto da atenção de alguém, é super importante. Nós estamos com tanta informação, que essa pessoa, ela observa, que a maioria das pessoas agora bota um negócio no 2, agita, passa, assiste vídeo no 2. Então, essas pessoas, elas precisam de movimentação, né? Precisa de ajuste, precisa de melhora, precisa de tudo. E aí, a gente precisa ser eficaz. É por isso que o resultado, se eu fosse mudar o nome da minha clínica hoje, seria Clínica Resultado em Fisioterapia. Por quê? Porque o paciente ia ter toda essa relação, já ia chegar chegando, buscando esse resultado. Mas voltando,
Em que momento, Sibeli, eu devo fazer? Você acha que eu devo fazer uma mobilização antes, uma liberação dessa estrutura antes, no esternocleidomastoideo? Não, não é preciso. Você pode fazer apenas o dry needling na estrutura, isso seguindo o ângulo, o parâmetro correto, todos os cuidados adequados que você deve ter, montar seu diagnóstico diferencial avançado, às vezes fazer, né, a interpretação se é realmente uma alteração visceral, uma alteração craniana. Então, você precisa seguir essa linha antes de colocar a agulha no seu paciente, né? De fazer aquele processo ficar muito claro, ficar muito bem direcionado para o paciente. Então, esse é o momento. Qual o maior benefício de eu utilizar o diagnóstico diferencial avançado e o dry needling? Resultado. O maior benefício é esse. E se eu não fizer? E se você não fizer, você vai ficar tateando, você vai ficar testando. E aí você vai perder aquilo que é mais importante para o paciente, para você, que é o tempo dele, o investimento dele, o dinheiro dele. E aí, se você não entrega as coisas casadinhas, esse paciente vai ficando triste, vai ficando arrasado. Ai, tá vendo que eu não deveria investir, tá vendo que fisioterapia é tudo a mesma coisa. Então é melhor que eu veja os vídeos no YouTube, que eu veja as lives, que eu localize a anatomia, que eu fique fazendo massagem, tá? E aí você tem que parar e analisar se realmente é isso, a proposta da fisioterapia. Não é. Então eu prescrevo exercício, eu olho o exercício, eu elaboro o exercício do meu paciente, eu faço toda uma avaliação para ver se realmente é aquilo que ele precisa. Se não for, seja claro, seja específico, haja com você como você gostaria que vissem, avaliassem, direcionassem você se você fosse o paciente. E isso vai dando muito direcionamento. E eu tava me lembrando aqui de um caso que eu atendi ontem, de uma paciente, final do dia, sabe aquela paciente de 19 horas? Ela tava mega, ultra, power, cansada e a paciente chegou com muita dor de cabeça. E nesse episódio de dor de cabeça, de alteração, eu já vim aqui numa seta. E quando eu peguei numa seta, ela falou, nossa, Sibeli, é a mesma dor que eu sinto no ápice da cabeça, que eu sinto na tensão, que eu sinto na sensação. E naquele momento fui lá, fiz a pinça, olhei o ângulo correto para ver se estava tudo certinho e fiz o agulhamento nela. E ela começou a sentir num momento um relaxamento, sabe? Parecia que a boca estava crescendo, a cabeça estava flutuando, os ombros estavam relaxando. E ali foi. Começou a soltar, o corpo começou a responder, né? E essa paciente me chamou a atenção porque ela estava tomando, fazia uma semana, de pirona de 1 grama todos os dias. E aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas estão se intoxicando, gerando hepatotoxicidade no fígado, gerando alteração no seu estômago para metabolizar, para poder excretar. E isso, outras estão fazendo uso de anti-inflamatórios e que isso pode gerar uma disfunção renal. E eu já tive uma paciente que por tanto uso de anti-inflamatório passou a ser uma paciente renal. Então, olha só como o que a gente está falando aqui é um conteúdo de muito valor, sabe, minha gente? Porque as pessoas não têm noção desse processo. E muitas vezes eu acabo ensinando para os meus pacientes algumas manobras de liberação dessa musculatura. Digo, olha, libera a musculatura, pega aqui um pouquinho de creme, faz movimento em círculo, faz movimento, pega o pente, libera aqui, ó, essas suturas cranianas, elas são importantes, elas geram alteração. Quando eu vou passando esse processo, quando eu vou ensinando ao meu paciente, estou fazendo uma educação em dor. Fazer educação em dor, gente, faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Porque ele te tem como referência, porque você gerou um conteúdo de valor que agregou a vida dele real. Então ele tá vendo que você não tá prendendo ele por conta de dinheiro, por conta apenas do que você quer ele ali para pagar as contas. Ele tá vendo que existe um respeito, ele tá vendo que existe um direcionamento, sabe? Que você quer de verdade que ele fique bem. Então, isso tem mudado muito, eu tenho visto muito. E aí, eu fiz exatamente o agulhamento nessas musculaturas, no masseter, no econ, no pterigóide e do subclávio, porque tem uma conexão de face superficial muito importante.
e a paciente sair daqui zerada de dor de cabeça. E eu poderia contar vários casos, vários exemplos que estão associados ao nosso dia a dia e que o dry needling foi uma ferramenta muito importante. Mas além dessa ferramenta muito importante ter sido o dry needling, a ferramenta mais importante da minha vida é o diagnóstico diferencial avançado, gente. É com ele que eu consigo gerar resultado em qualquer e com qualquer ferramenta que eu utilizar. Com a ventosa, com o gua sha, com as técnicas manuais, com terapia de ondas de choque pneumática, com a terapia de eletromagnética. São processos e direcionados exatamente maravilhosos que a gente vai conseguir fazer. Então, não é só ter a formação em dry needling, é ter esse direcionamento, gerando esse resultado com o raciocínio primeiro. É saber o porquê que você está fazendo o dry needling, não adianta você só fazer o dry needling, tá? E eu fico muito triste, todas as gravações eu falo isso, com a visão que o paciente tem da fisioterapia. Quanto que essa fisioterapia é maçante, quanto que essa fisioterapia é chata, quanto que essa fisioterapia não gera resultado, né? Agora é muito melhor que eu vá no Google, é muito melhor que eu vá no YouTube. Olha, eu tô fazendo isso porque eu vi um fisioterapeuta renomado do YouTube. Não, peraí, valoriza essa fisioterapeuta. E associado a isso, eu digo, físio, você precisa fazer valer essa noção do seu paciente, né? Precisa fazer valer esse título que a gente tem, essa responsabilidade. Eu me lembro muito do meu juramento, que eu jurei cuidar dessas pessoas. E eu quero todos os dias, todas as horas, poder cuidar com as melhores ferramentas, mas principalmente sabendo avaliar, sabendo diagnosticar de forma avançada e sabendo gerar resultado com segurança, para que esse paciente não tenha medo de ter um pneumotórax, para que esse paciente não tenha medo de uma lesão, para que ele se entregue e relaxe nas minhas mãos, tá? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, até a nossa próxima gravação. Não esquece, um caminho para todos os fisioterapeutas que você acredita que precisa de um GPS da dor de cabeça funcional. Até a próxima!